Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Eu estou aqui com o Michel. E vamos continuar o estudo, né? Está chegando no último item. Tem aqui a Ana, a Nélide. Então, Michel, se apresente. Boa noite a todos, boa noite, Eric. O José tá em trânsito lá em São Paulo, daqui a pouquinho ele chega. Vocês repararam na toquinha, faz muito frio no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil hoje, um dos dias mais frios do ano. Mas a gente segue. Completamos essa semana 10 meses de estudo. Nós estamos há 10 meses estudando a obra de Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão, essa obra pequena que Kardec fez para as pessoas mais simples e de uma maneira que o Espiritismo pudesse ser aprendido pelos que estão iniciando. A gente viu aí, durante esses 10 meses, 59 itens. Hoje a gente vai ver o último item da obra, o item 60, como ele encerra esse resumo de toda a doutrina em 60 itens, depois tem uma pequena conclusão dele, e a gente completa a nossa primeira obra estudando junto, né? Vamos estudar hoje o item 60, ele vai encerrar de uma maneira muito parecida com que ele encerra o Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, na parte que ele vai falar do egoísmo, justamente para mostrar esse grande mal da humanidade e a solução para os problemas que a humanidade enfrenta, né? Então, vamos estudar hoje. Curtam, compartilhem, chamem mais pessoas. No próximo estudo, a gente já vai aí tratar do próximo livro que a gente vai estudar. Participem, né? Tragam questões. Se possível, primeiramente questões que envolvam o item que a gente vai tratar, e depois a gente sempre dá aquele espaço, como de costume, para tratar de algum assunto que a gente julga interessante responder e ajudar quem está participando. Então vamos lá, apesar do frio, que a gente tenha um bom estudo. Tu quer que eu já leia, Eric, e já comente? Pode ser? Pronto. Então, vamos ler. Tá, eu leio, comento e passo para ti. Se o José entrar, a gente passa para ele. Então, item 60 é um item um pouquinho longo, né? Com o egoísmo, os homens estão em luta perpétua. Com a caridade, estarão em paz. Somente tendo por base de suas instituições a caridade, podem ter assegurado a sua felicidade neste mundo. Segundo as palavras do Cristo, só ela pode também garantir sua felicidade futura, pois encerra implicitamente todas as virtudes que podem conduzi-los à perfeição. Com a verdadeira caridade, tal como a ensinou e praticou o Cristo, não mais o egoísmo, o orgulho, o ódio, a inveja, a maledicência. Não mais o apego desordenado aos bens deste mundo. É por isso que o Espiritismo cristão tem como máxima: fora da caridade não há salvação. Então, é um resumo que Kardec vai fazer do assunto egoísmo versus caridade, né? A gente sabe que na teoria espírita, a caridade vai resumir todas as virtudes e o egoísmo vai ser o seu oposto, vai ser o vício moral, que resume e origina todos os vícios morais. Então, quando a gente vai estudar a teoria da moral espírita, a gente vai perceber isso, né? Então, por isso que aqui, como ele está resumindo a obra, ele termina falando sobre
a condição necessária para que a humanidade, aqui mesmo no planeta Terra, tenha felicidade e a condição para que a gente tenha felicidade na vida futura. Essas duas situações, a condição necessária é que a caridade, ele usa a expressão a verdadeira caridade, né? A verdadeira caridade, tal como a ensinou e praticou o Cristo. Então, esse é o parâmetro. O modelo que a gente vai ter que seguir de caridade vai ter que ser a do Cristo. Somente ela vai dar condições de que a humanidade progrida e atinja um estágio de felicidade, de paz, e somente ela vai garantir a felicidade futura pós-morte do corpo. O oposto é o egoísmo. E como ele inicia dizendo, com o egoísmo os homens estão em luta perpétua. Ele chega a colocar no verbo presente, né? Estão. E quando ele vai falar da caridade, ele fala estarão, ele coloca no futuro. Kardec é muito sábio até na conjugação do verbo, porque a caridade, no sentido geral da humanidade, ainda é uma virtude que não foi conquistada, e o egoísmo está presente nas nossas vidas e na vida da humanidade como um todo. E é como ele diz, com o egoísmo a luta é perpétua, ela nunca acaba, né? É uma luta incessante, um oposto de paz, porque o egoísmo ele é justamente esse vício moral, esse desejo em que o ser quer para si aquilo que é indevido, injusto, aquilo que não é seu por direito. Ele quer além da justiça, ele quer para si de uma maneira exagerada, desequilibrada, e por querer para si o que lhe é, o que não é do seu direito, ele acaba por violentar, machucar, ferir e fazer o outro que está ao seu lado sofrer. Então, como a gente tem dentro da gente esse egoísmo, esse desejo desequilibrado, as nossas ações são influenciadas e guiadas por esse desejo desequilibrado, logo a gente tem aí uma realidade, uma vida terrena de lutas, e como ele coloca ali aqui, de luta perpétua. É por isso que a gente tem, basta que a gente analise todos os tipos de sofrimentos de ordem moral, todas as violências que existem entre o ser humano, desde a gente com o próximo dentro de casa, enquanto a humanidade, a sociedade como um todo, a gente vai ver sempre o ser humano praticando a injustiça, a maldade, porque ele está pensando somente nele, nos interesses dele, nas vontades, nos desejos dele, e que se dane o outro. Então a gente não cumpre com aquilo que é o nosso papel, a gente não cumpre com aquilo que é o nosso dever, a gente não respeita o espaço e a liberdade do outro, e é por isso que a gente causa sofrimento. E ao mesmo tempo, o outro, que também é um espírito imperfeito como eu, que também tem egoísmo, faz a mesma coisa. Bom, basta ver que a gente colocando vários e milhões e bilhões de espíritos egoístas convivendo junto, isso explica a situação que a gente tem na Terra, de guerra, miséria, violência, injustiça, desequilíbrio. É o grande causador, é como se fosse é a grande doença moral da humanidade. E Kardec mostra que eu só vou conseguir eliminar o mal da sociedade se eu eliminar a fonte causadora desse mal, que é o egoísmo. O que a gente vai ver é que as leis humanas, a política humana, ela serve como um freio para as nossas ações. Mas ela não ataca a raiz do problema. A raiz do problema somente uma teoria moral pode atacar, que é o egoísmo.
Então, eu atacando o egoísmo, que é o oposto da caridade, eu vou desenvolver a virtude da caridade e, portanto, as consequências disso serão um mundo melhor, um mundo de felicidade. É por isso que lá na questão 917, é uma questão importantíssima lá no Livro dos Espíritos, que está ligada a esse item 60, a gente vai ver o espírito Fenelon respondendo, o meio de destruir o egoísmo, e a gente vai ver um longo e famoso e conhecidíssimo comentário de Kardec sobre a questão. Kardec vai mostrar que a única maneira de eu destruir o egoísmo, e, portanto, de uma maneira plena, ter um mundo melhor, é eu estudando primeiramente o egoísmo, conhecendo todas as suas características, todas as suas consequências, como é que o egoísmo é alimentado, como é que o egoísmo se manifesta, como eu posso fazer para combater e eliminar ele. Somente o conhecimento, o ser humano tem que usar a razão e a busca do conhecimento, da mesma maneira que a gente tem o conhecimento das ciências, das tecnologias, a gente tem que aplicar a razão e o nosso esforço para estudar esse vício, essa fonte do mal terrível que é o egoísmo. Ao estudar e entender o que é o egoísmo, eu tenho que estudar as maneiras de combatê-lo, as práticas necessárias que a gente tem que ter enquanto indivíduo e sociedade para combater o egoísmo. Então, o Espiritismo é uma doutrina que oferece o remédio e o tratamento para curar o mal mais profundo. Se a gente estudar as obras de Kardec, a gente vai ter uma teoria capaz. E Kardec vai dizer o Espiritismo, no sentido completo, é a única que consegue oferecer todas as ferramentas possíveis para se combater o egoísmo. Então, o primeiro ponto é esse. E ele vai mostrar sabiamente nessa questão 917 que um dos problemas é que, além da gente ter o egoísmo, ele é alimentado. A gente alimenta o egoísmo até mesmo por ignorância, a sociedade alimenta. Os pais alimentam o egoísmo nos filhos, a sociedade, as instituições alimentam o egoísmo, justamente porque não estudaram o egoísmo numa perspectiva que o Espiritismo coloca. Como o ser humano focou todo a sua preocupação diária da vida na vida terrestre, no momento presente na vida do corpo, a gente concentrou em demasia as nossas preocupações nisso, a gente tem alimentado o egoísmo. Eu preciso de uma teoria que mostre que a vida futura é mais importante que a vida presente. E aí eu preciso de uma teoria como a do Espiritismo, que prova cientificamente que esse futuro não é uma hipótese, ele é uma certeza. Então, essas são as questões que ele coloca. E quando ele vai apresentar a teoria de como eliminar o egoísmo, ele já deixa muito claro aqui nesse item 60 que vai ser a teoria baseada na moral do Cristo, combinando com a questão 625 lá do Livro dos Espíritos, que coloca o Cristo como o tipo mais perfeito de modelo e guia para a humanidade. E aí, através do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que quem melhor consegue extrair essa teoria do Cristo quem conseguiu foi o Espiritismo, graças à forma como o Espiritismo construiu a sua teoria. E é curioso que ele coloca aqui no item 60, com a verdadeira caridade, tal como ensinou e praticou o Cristo. Onde Kardec vai fundamentar mais uma vez aquilo que a gente já repetiu ao longo do estudo. O Espiritismo vai perceber Jesus como um espírito puro, porque muitos espíritos vieram e vêm falar de moral, trazer moral, contribuir para o avanço moral da humanidade. Mas ninguém viveu essa moral como Cristo. Ele viveu, ele não só falou sobre ela, ele não teorizou sobre ela apenas, ele viveu isso na prática. Então, portanto, se trata o estudo mais completo da caridade.
Como o ser humano, ao invés de se concentrar no ensino do Cristo, para tirar esses ensinamentos, ele usou da teoria do Cristo para fazer religião no sentido formal, as pessoas se utilizaram dos ensinamentos do Cristo apenas para uma religião formal, de práticas exteriores, a gente deixou para trás esse conhecimento profundo sobre a moral, sobre a caridade, e ao desperdiçar isso, a gente viu todos os problemas que a humanidade enfrenta até hoje, e que o Espiritismo vem resgatar isso. Lembrar que o que tem de importante no ensinamento do Cristo não são sinais exteriores, formas exteriores, práticas exteriores, mas um ensino profundamente moral. E aí ele mostra que ele chega a usar o termo espiritismo cristão, da mesma maneira que ele usa para falar do verdadeiro espírita, o espírita cristão, que significa que é aquele espiritismo que leva em consideração as consequências morais, o estudo moral, a preocupação da prática da moral. É isso que quer dizer aqui o espiritismo cristão. É aquele espiritismo ou aquele espírita que não se preocupa apenas com a teoria e com os fenômenos, mas também com a moral. Por isso, espiritismo cristão. E aí ele termina, já passando para o Eric, com a famosa frase que vai aparecer depois lá no Evangelho. Esse livro é anterior ao Evangelho, o Evangelho aparece em 64, e Kardec escreve esse item 60 aqui nessa obra em 62. A famosa frase, fora da caridade não há salvação, demonstrando que para o Espiritismo, sempre toda a sua teoria vai ser voltada, e a prática da sua teoria vai ser voltada para esse objetivo moral da prática da caridade. Eric, passo para ti. Exatamente, né? Então, o espiritismo, né, entende como egoísmo, né, e o orgulho de vícios radicais, né, que ele menciona aí. E desses vícios se origina todos os outros, né? Que Kardec vai falar na Gênesis que vem de uma extrapolação do instinto de conservação, né? Que daí vem as mais paixões e tal, né? Então, Kardec coloca que fora da caridade não há salvação, né? E do espiritismo cristão, porque ele percebe que pela questão mediúnica, a moral que ele encontrou bate com a moral cristã, né? A moral espírita e a moral cristã seriam uma só. E o próprio Cristo também falava, fora da caridade não há salvação, né? Então, você não é salvo pelas suas crenças, pela sua convicção, mas pelas suas obras, né? Pela caridade, porque isso é universal, isso todos podem fazer, né? Se fosse fora da igreja não há salvação, seria algo exclusivista, né? Deus teria deserdado uns em detrimento de outros. Então, e as pessoas que nasceram antes da Igreja Católica ou nasceram numa região que não tem acesso à Igreja Católica, interior da China, enfim. Então, mas a caridade, no caso, se estende a todos, né? Todos têm essa consciência do bem e do mal e têm a lei de Deus da consciência e pode praticar a caridade. Né? Porque não é só a caridade, a gente já falou isso, não é só a caridade material, mas também moral, né? A benevolência, a indulgência e perdão das ofensas. E vou passar aqui para o José. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michel. Boa noite, Eric. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Entrei um pouco atrasado hoje, por conta de um imprevisto aí. Mas é isso, estamos juntos aí novamente para continuar o estudo do nosso livro, da nossa obra de Kardec, aqui, o Espiritismo em sua mais simples expressão. E já chegando no final, né? Eu estou vendo aqui que a gente já está no último item, não é isso? Depois tem os 3 pontinhos ali. E aí tem aquela conclusão final de Kardec, que é bem breve, né? Falando sobre caridade, não é isso? Esse tema importantíssimo dentro do Espiritismo.
Então, assim, esse último item, né, só comentando, assim, acabei de chegar, então vou fazer um comentário rápido. Ele está falando que não mais o egoísmo, orgulho. Isso, se levanta um pouquinho aí pra gente, por favor, 60. Com o egoísmo, os homens estão em luta perpétua, com a caridade estão em paz. Bom, fazer um comentário rápido, né? Aí ele comenta em seguida algo muito importante, né? Somente tendo por base de suas instituições a caridade, podem ter assegurado sua felicidade neste mundo. Então, é o que a gente comenta algumas vezes, né? Às vezes nós esperamos milagres de fórmulas sociais, fórmulas políticas que vão resolver o problema do ser humano, problema da harmonia, da boa convivência entre todos os homens, né? Mas, como costuma se dizer por aí, não se institui a caridade no coração dos homens por um decreto, por uma canetada de um presidente ou por uma reforma política, né? O ser humano, ele não tem saída se não for pela caridade, cada um praticando a caridade espontaneamente, não obrigado por um governo ou algo do tipo, né? Então, o Espiritismo vai deixar isso muito claro, que a humanidade vai ter alguma tranquilidade, vai conviver em harmonia quando cada homem praticar a caridade de forma mais abrangente, né? Agora, o Espiritismo, ele, como a gente costuma comentar, né? Ele não vem falar uma novidade completa sobre a questão da caridade, até porque esse é um tema já bastante antigo na filosofia, em todas as religiões. Mas o que a gente costuma dizer sobre o Espiritismo é que ele dá um bom argumento para que a pessoa de fato pratique a caridade, né? Então, assim, o ser humano, ele sabe mais ou menos como ele deve agir, que ele não deve fazer mal aos outros, que eles têm sentimentos ruins que ele cultiva, que atrapalham a vida dele. Agora, qual é a razão para o homem, de fato, praticar a caridade, né? Qual é o estímulo que ele tem? Se você tem dúvida sobre a vida futura, se você não sabe se de fato você é uma alma, ou se vai morrer e vai acabar tudo. Então, pelo motivo de que o Espiritismo vem acabar com a dúvida e resolver de uma vez por todas a questão da imortalidade da alma, é que os homens ganham um motivo mais forte para poder praticar a caridade, para se convencerem de uma vez por todas que devem aplicar sua vontade na prática da caridade. Então, eu acho que, fazendo um comentário inicial, pegando aí do meio do caminho, né, essa seria uma contribuição bastante importante do Espiritismo para o tema da caridade, né, e da boa convivência entre os povos. Querem comentar alguma coisa? Continuar lendo? Como é que a gente está? Isso aí, a gente já tinha feito alguns comentários, mas a tua abordagem ajudou a complementar os nossos comentários, né? E a gente vê que vai ficar muito claro quando Kardec e os espíritos vão estudar a questão do egoísmo, né? Que é o grande causador de todos os vícios, todos os males, que eu focando toda a humanidade, focando toda a energia, atenção e esforço para combater esse vício, ainda assim é algo trabalhoso e difícil, porque ele está muito incrustado no espírito imperfeito. Imagina a gente não dando atenção e não se detendo, não focando, não priorizando o estudo e a solução disso. Se priorizando ainda é um processo trabalhoso, difícil, que demanda tempo, esforço, atenção, raciocínio, teorias, ajuda dos espíritos através
da teoria espírita e também das evocações, se concentrando todo o nosso arsenal para derrotar esse inimigo, que é o egoísmo, é uma coisa difícil, imagina a gente seguindo a vida normalmente, deixando essa erva daninha crescer por conta própria. Então, esse é um grande problema. A gente vai perceber que o esforço e a concentração do ser humano para atacar o egoísmo, entender, estudar ele, para se melhorar moralmente, a sociedade em geral, ela não está preocupada com isso. Ela não está preocupada com isso. As discussões morais, elas foram abandonadas, foi-se criada uma ideia de que a moral é uma coisa relativa, tem a ver muito com o contexto e a época, a cultura, tem a ver com questão social. Então, se relativizou isso, se diminuiu a importância disso. Então, imagina se esse discurso alimentou ainda mais o egoísmo na nossa sociedade. As religiões que tratam da moral e da vida futura, isso desde a época do Cristo, foram dando cada vez menos importância para isso, porque, como eu falei antes, houve muito mais uma preocupação com questões de ritual e práticas exteriores. Então, a religião se tornou um local onde as pessoas pouco usam para refletir e atacar também as questões morais. Mesmo nas religiões que tratam dos ensinamentos do Cristo. O próprio Espiritismo, que tem uma força, uma teoria, uma prática inédita e espetacular para atacar o problema do egoísmo, para tratar do problema do progresso moral, para usar a prática das evocações para conversar com os espíritos imperfeitos e também para aprender com os espíritos superiores. Se concentrou mais em refletir e se preocupar com descrições do mundo espiritual. A gente viu no século XX as pessoas estão mais preocupadas em discutir hospital no mundo espiritual, casa no mundo espiritual, umbral no mundo espiritual. Então as pessoas se preocuparam mais no meio espírita em estudar e ler sobre isso. Então também foi deixado de lado essa força moralizadora, esse poder moralizador aí, que inclusive o nosso amigo Lauro está trazendo. Então, a sociedade como um todo, ela foi abandonando diversas questões de moral e se preocupando mais. Hoje as pessoas querem uma solução através de um comprimido, de um remédio, ou de alguma... As pessoas esperam a solução de alguma proposta política. Então, vejam, a gente está muito longe de atacar o verdadeiro inimigo, que é o problema do egoísmo. Esse é um grande problema. A própria teoria espírita, que é uma teoria muito forte para atacar o egoísmo, a gente que conhece aí o movimento espírita de perto, o movimento espírita não estuda o egoísmo, como Kardec propõe lá na questão 917 do Livro dos Espíritos. As casas espíritas passaram a se preocupar com outra coisa que não tratar do estudo da prática da mediunidade para as questões morais. Então, a casa espírita ela muito mais imitou as igrejas do que tratou de praticar o espiritismo na sua forma mais completa. Então, a gente vai na casa espírita, a gente ajuda com roupa, com comida, que são coisas boas, mas que não vão solucionar o problema. As nossas palestras são muito parecidas com os sermões das igrejas, que também são, por mais belas e corretas que sejam, não vão dar conta. Eu preciso de um estudo mais profundo. E, principalmente, eu tenho batido nessa tecla, hoje nós estamos no estudo 42, no último item da obra, vocês viram que eu bati sempre nessa tecla, nesses 10 meses de estudo, que é o problema da evocação.
a grande força do espiritismo para atacar a questão moral, a força da prática da moral espírita está totalmente ligada à prática da evocação. E a gente abandonou quase que por completo a evocação no meio espírita. Então, todas as armas que a gente tinha e que o espiritismo tem, que as outras filosofias não têm, o próprio movimento espírita jogou fora. E aí o movimento espírita fica buscando ferramentas em outras teorias que não tem o que o espiritismo tem. É uma coisa muito louca isso. As pessoas estão preocupadas em tentar trazer novidades e evoluir a ciência espírita, que é uma outra preocupação também que o movimento espírita tem, mas não em usar a evocação e os espíritos superiores para tratar de como a gente faz para eliminar o egoísmo. A gente poderia conversar com Santo Agostinho, com o próprio Kardec, evocar esses grandes espíritos, Erasmo, São Luís, para nos... Fenelon, Fenelon responde a questão sobre como destruir o egoísmo lá no Livro dos Espíritos. A gente poderia, nos nossos grupos, se a gente tivesse grupos familiares, grupos como na época de Kardec, evocar Fenelon para nos ajudar de forma particular a como combater o egoísmo, mas tudo isso está até agora deixado de lado. Por isso que a gente precisa retomar, porque como o José colocou, a sociedade, ela duvidando do futuro, ela concentra sua atenção no presente. Então a gente tem que eliminar a dúvida. E existe meio melhor de eliminar a dúvida do que a prática da evocação? Conversando com os espíritos, os nossos parentes próximos, para ver o estado em que eles se encontram, as consequências das ações deles, o quanto o egoísmo os prejudicou, o quanto eles podem nos ajudar também, junto com os bons espíritos. Então, esse conjunto de coisas vai fazer com que a humanidade dê um salto. Mas enquanto a gente não retomar isso e ficar aí brigando por política, brigando por procurando livros que não oferecem uma teoria sólida. Hoje, se a gente pegar, eu já vou concluir essa minha fala e devolvo para vocês. Hoje, se a gente pegar a humanidade com relação a... Vamos pegar o Brasil. O nível de leitura do brasileiro é uma coisa que ultrapassa o nível do ridículo. As livrarias estão fechando cada dia mais. Mesmo assim, aqueles poucos que leem, a gente vai ver quais são as obras que são procuradas. Não são as grandes obras que tratam de maneira séria e profunda sobre as questões que vão resolver os problemas da humanidade. O mercado dos livros foi invadido por obras que não têm a mesma riqueza, a mesma profundidade, como, por exemplo, no meio espírita, as obras de Kardec, que a gente sabe que foram deixadas de lado por outras obras, mas em geral, hoje a gente tem aí pseudo-filósofos de YouTube, de podcast, que eles são a esperança de solução para a humanidade, mas as pessoas não leem os grandes textos sobre moral, as pessoas não leem Aristóteles, as pessoas não leem Sócrates, as pessoas não leem Kant, as pessoas não leem... Vamos pegar os mais atuais, as pessoas não leem Descartes, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa grande obra sobre moral, passou a ser lido como dentro de um ritual mais católico que espírita, as pessoas leem um trecho, daí as pessoas acham que estão protegendo a casa, porque elas abriram o Evangelho. Então, vejam quanta coisa a gente precisa retomar para que a gente finalmente se detenha em como destruir o egoísmo, que é essa a nossa maior luta, né? Passo para vocês. Como diz ali, né? Isso tem que ser a base das instituições, né? Somente tendo por base de suas instituições a caridade, né? Então, ele pode assegurar sua felicidade nesse mundo, né? Então, a gente vê hoje, né? As instituições, elas decaindo, né? O relativismo e tudo mais, justamente porque
hoje em dia, a caridade, que se baseia na imortalidade da alma, né, não é mais a base da sociedade. A gente não, na sociedade atual não tem mais uma base, né? Então, cai no materialismo, no niilismo, né? E você tem uma decadência realmente social. Então, por isso que é importante a comprovação da imortalidade da alma no espiritismo, por isso que traz uma reforma social, né? Porque comprovando a imortalidade da alma, você dá uma base científica para a moral e uma base para a sociedade nova, né? Que foi perdida quando a religião dogmática perdeu sua força, né? E o materialismo dominou. Então, só o espiritismo, pela prova científica da imortalidade da alma, ele pode trazer de novo essa base firme para a sociedade, né? E tirar o egoísmo, o orgulho, enfim, e colocar a caridade como base social. Eu não sei se vocês têm mais comentários, eu não teria sobre esse parágrafo. Não sei se vocês querem continuar lendo ou se a gente responde perguntas, se existe alguma pergunta do chat. Tem uma pergunta, tem um comentário, né, interessante que a Nelly comentou: o Evangelho segundo o Espírito muitas vezes é absolutamente chamado de a Bíblia do Espiritismo. Essa questão é interessante, né? Muita gente, por que muita gente entende o Evangelho como uma obra religiosa, né? Alguém quer comentar isso? A gente vê que é esse comportamento, né? Se tirou o caráter de estudo racional da moral e virou algo muito parecido com o estudo da Bíblia. A pessoa lê, mas não com profundidade, faz uma oração, toma sua aguinha, é o ritual do Evangelho do Lar que foi criado, né? Então se tirou esse lado de estudo racional e profundo da moral. Virou um ritual. E, aliás, Kardec, quando ele vai abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, ele diz, né, que os ensinamentos do Cristo viraram mais a algo que as pessoas decoram e falam da boca para fora. E aconteceu algo muito parecido com o movimento espírita. O movimento espírita passou a fazer isso. As pessoas têm um certo sermão que elas fazem, sem muita profundidade, sem aprofundar os textos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu não extraio tudo que eu posso. E mais, é o que eu sempre falo, quando a gente estuda um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e na verdade todos os textos de Kardec, mas agora tratando dessa questão moral, a gente termina de estudar um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente deve evocar o anjo guardião, os espíritos superiores. Porque agora eu vou tratar no âmbito particular a prática daquele estudo que eu acabei de ler. Qual é a primeira recomendação que o movimento espírita faz na dita prática do Evangelho no Lar? Proibido evocar, proibido manifestação dos espíritos. Então, veja, eu jogo fora as ferramentas. Eu jogo fora as ferramentas, porque eu poderia, ao estudar por exemplo, há um texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo chamado O Egoísmo. Eu poderia terminar de refletir sobre esse texto com aqueles que estudam junto comigo e evocar agora os espíritos superiores para ajudar a gente a desenvolver no âmbito particular esse problema do egoísmo, já que aí eu tenho uma eficácia muito mais rica e muito mais profunda. Mas as pessoas abandonaram, elas acham que se a gente ficar falando de moral, a humanidade vai melhorar. Não vai. Não vai. Porque o ser humano já fala de moral antes do Cristo. Então, Kardec percebeu isso. Kardec, em vários textos, ele vai comentar isso, né? Ele percebeu que só o discurso moral, o discurso ético, não basta.
eu preciso da evocação, porque a evocação, ela me mostra a vida futura agora, no presente, porque eu estou conversando com os espíritos. Eu estou conversando com os espíritos. Por isso que a gente vê na Revista Espírita como é que Kardec procedia. É muito curioso porque em Kardec, lendo a Revista Espírita, a gente pode acompanhar uma coisa que ele teve a oportunidade de viver, a gente já não tem mais, que é a morte dos primeiros espíritas. E é curioso que ele tinha muita vontade de realizar essa evocação, porque era a primeira vez que a gente ia poder conversar com o espírito que foi espírita durante a vida. Para ele entender o quanto o conhecimento do espiritismo e a prática do espiritismo poderiam ou contribuíram ou não para aquele espírito estar numa outra situação. A gente vai ver vários espíritas da sociedade parisiense, alguns que não participavam lá de Paris, ele evocando, né? A pessoa desencarnava hoje mesmo Kardec estava evocando o espírito. Para mim, um dos casos mais emblemáticos, bonitos, é quando desencarna a viúva Foulon, que era amiga pessoal de Kardec. Pessoal mesmo de Kardec. Mas ela não estava em Paris. E assim que Kardec tem a notícia que ela desencarnou, ele já evoca. E é uma coisa interessante, quando a gente vai ver o texto da viúva Foulon na Revista Espírita, a gente vai ver que, pelas descrições que Kardec faz questão de dar, ele vai falar sobre a vida íntima e a personalidade dela, a gente vai ver que a viúva Foulon era um espírito superior. Um espírito superior. A gente vê Kardec mostrando ali. Então, veja toda essa riqueza que a gente tem na Revista Espírita, que poderia e deve continuar hoje. A gente tem visto aí o Eric tem trabalhado isso, né, bastante no canal dele, que é conversar com os grupos que estão praticando evocação nos seus grupos particulares, tratando da moral e de diversas questões, evocando parentes, amigos. A gente sabe de diversas pessoas em diversos pontos aí do Brasil e do mundo que estão fazendo isso. A gente tem lá a revista espírita.net, né, que é a revista espírita atual, que a gente tem lá justamente isso, comunicações atuais, é o espiritismo praticado na atualidade. As pessoas têm que ler, têm que se inteirar sobre isso. E imitar. Tem muitas pessoas que, por exemplo, têm procurado o KardecTube, né, para tirar dúvidas, pessoas que me chamam no privado. E aí eu tenho conversado muito com essas pessoas, mostrado o quanto a gente precisa retomar as evocações. Porque senão vai virar um discurso moral. Vai virar um discurso moral, o espiritismo, como já foi as igrejas cristãs, como já foi os livros de moral. Mas o espiritismo ele tem algo a mais para tratar da moral, que é a prática da evocação, né? Então, acho que a gente está concluindo aí o nosso primeiro livro juntos, quase um ano de estudo, e talvez uma das maiores contribuições que a gente possa deixar é que depois desse um ano de estudo, muitas pessoas estejam interessadas em praticar a evocação. Aliás, futuramente, e bem em breve, a gente vai se reunir para fazer uma live sobre o ABC da prática da evocação em casa, sozinho, segundo a obra de Kardec. Então, aquelas pessoas que têm interesse em praticar, eu diria que, além de ler Kardec, evidentemente, a página do Eric tem várias lives sobre isso, ele tá tratando disso, e nós vamos fazer uma em breve, porque isso é fundamental para retomar o espiritismo. Bom, a pergunta da Nelly era sobre por que as pessoas consideram o Evangelho segundo o Espiritismo a Bíblia do Espiritismo, né? Eu acho sim, as pessoas consideram porque
Claro, os evangelhos são livros que pertencem à Bíblia, os evangelhos onde contém o pensamento de Jesus, né, pelos 4 evangelistas. Então, como todo mundo acha que o Espiritismo é uma religião, a pessoa vai pensar, bom, o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia deles, né? É até natural compreender isso, uma vez que a gente entende a situação geral do movimento espírita e do entendimento que as pessoas têm, o entendimento equivocado que as pessoas têm sobre o Espiritismo, que é o que nós sempre alertamos aqui. O Espiritismo não é uma ciência, não é uma religião, ele é uma ciência. Enquanto ciência, ele investiga fenômenos, ele descobre que a causa desses fenômenos são os espíritos, ele entende, investigando, que esses espíritos não são seres à parte na criação, não são entidades fantasmagóricas ou qualquer coisa do tipo, são simplesmente as almas dos homens que viveram na Terra, e essas almas podem intervir no mundo material, e que existe um meio de se comunicar com eles, que é a mediunidade. Quando se entra em contato com esses espíritos, que são as almas dos homens que viveram na Terra, constata-se pela observação, conversando com eles, obtendo o relato desses espíritos, dialogando, constata-se que a situação de felicidade ou infelicidade desses espíritos no mundo espiritual, depois da morte, elas têm relação direta com a conduta moral que eles tiveram na Terra. Isso fica muito claro no Céu e Inferno, nas revistas espíritas. Então, se aquele espírito, quando estava na Terra, teve uma boa conduta moral, ele atinge um nível de felicidade, de equilíbrio na vida futura. Agora, aquele espírito que está em perturbação, que está em sofrimento moral no mundo espiritual, quando vai se investigar, dialogando com ele, como foi a vida dele na Terra, percebe-se que ele teve uma má conduta moral. E aí percebeu-se que essa boa ou essa má conduta moral, ela coincidia com a moral proposta pelo Cristo, que poderia não coincidir também. Kardec estava investigando fenômenos. E ele foi observando as características, as propriedades desses fenômenos. Como o Espiritismo trata de uma coisa, trata de um objeto que é o espírito ou a alma, ele dialoga com esse objeto, é óbvio que vai interessar o Espiritismo a parte moral. E aí ele observou que depois da morte, os espíritos que têm tal ou tal conduta, eles enfrentam um estado de felicidade ou de infelicidade na vida futura. E aí constatou-se que essa vida moral boa ou má, ela coincidia com a moral proposta pelo Cristo. Então é o que o Cosme sempre lembra, né? O Espiritismo, ele não partiu da Bíblia, ele não partiu dos Evangelhos, ele chegou na moral proposta pelo Cristo. E isso não contradiz o fato de o Espiritismo ser uma ciência. Ele é uma ciência bem construída que investiga os espíritos, investiga a alma através da comunicação com os espíritos. Isso é uma ciência empírica. Agora, pela natureza do seu objeto, que é a alma e é o espírito, essa investigação necessariamente vai ter consequências morais. Porque é evidente que nós vamos querer saber qual a situação moral do espírito com o qual nós estamos conversando. Vamos querer saber sobre a vida que ele levou na Terra. A partir deste momento é que surge a filosofia espírita, que são as consequências morais da investigação empírica. É o que Kardec deixa muito claro de forma sintética lá no preâmbulo da obra O que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Enquanto ciência, investiga a natureza, a origem, a natureza, o destino dos espíritos. E enquanto filosofia, compreende as consequências morais
que promanam dessa investigação, dessa observação. Então, enquanto a gente não compreender bem isso e não explicar para as pessoas, a gente não vai desfazer esse grande engano que vem sendo cometido há mais de século já, né? E que prejudica o espiritismo, porque toma ele pelo que ele não é. A primeira regra de qualquer obra é tomá-la pelo que ela é. Isso aqui é uma obra do quê? De ciência, de filosofia ou de religião? Porque a gente vai ter critérios diferentes para avaliar aquela obra. Se eu pegar um livro de ciência e achar que é a Bíblia, já estou partindo do pressuposto errado. Se eu pegar a Bíblia, um livro de religião, e tratar como se fosse ciência, também estou errando. Então a gente, para começar a compreender bem essa obra, precisa tomá-la pelo que ela é. E nós defendemos aqui que o espiritismo é, sim, uma ciência bem construída. Então acho que compreendendo tudo isso, fica mais fácil entender que o Evangelho segundo o Espiritismo é só mais uma obra bastante importante, sem dúvida, mas é só mais uma obra dentre as 22 que Kardec tem. Todas têm a sua importância. É uma obra de filosofia moral, que está de acordo com os princípios espíritas. Não são recortes meramente da Bíblia que estão lá e comentários aleatórios de Kardec. São consequências morais que Kardec vai extraindo, que ele vai notando que existem concordâncias nos evangelhos, ou discordâncias também, e quando há as discordâncias ele explicita, ele deixa claro qual a posição espírita e qual a posição da igreja ou do cristianismo, por exemplo, com relação àqueles trechos bíblicos. Tudo bem? Acho que esse seria mais ou menos o meu comentário. Perfeito. O Lauro completou aqui com uma pergunta. Será que o simples fato de terem Jesus como criador de uma religião não levaram a pensar ser o Evangelho segundo o Espiritismo um livro sagrado? Eles pensam que é uma religião porque tem Deus, fala de vida futura, fala de Jesus, fala de temas que a religião trata também, né? Mas o Espiritismo veio justamente auxiliar a religião nesse sentido de ser um apoio científico, né? Ele comprova as bases da religião, mas ele não é uma religião, né? Ele vem... A metodologia é outra. A religião ela se baseia em autoridade, né? Em dogma, em revelação dogmática. E o Espiritismo se baseia no método científico. Não é por ter temas parecidos que é a mesma coisa, né? A ciência hoje também a psicologia trata de fé, de religião também, mas não é por isso que é religião, né? Não é porque trata de temas parecidos que é. Então, realmente é uma confusão que se faz. Não tem rituais, enfim, não tem. Eu só queria chamar a atenção para a questão que o Michel falou sobre a evocação, né? A gente vai fazer, em poucos estudos, um estudo sobre mediunidade e evocação, e vocês estão assistindo, comecem a fazer o desenvolvimento, que está no livro dos médiuns, comecem a evocar em casa o seu anjo da guarda, montem grupos particulares de evocação, evoquem Santo Agostinho, enfim, e vamos começar a retornar como era na época de Kardec, né? Porque na época de Kardec não havia essa divisão que há hoje de grupo de estudo e grupo de mediunidade, né? Os grupos era estudar com Kardec com os espíritos. Então, a gente fala que Kardec é difícil. Se você estiver lendo um texto de Santo Agostinho e não estiver entendendo, você evoca o próprio Santo Agostinho que ele te ajuda a entender. É isso aí. Tem mais alguma questão? A gente pode já ir para despedida. Acho que a Ana perguntou aqui, eu não entendi bem a pergunta, mas acho que tem a ver com o que você falou sobre... Será? Pode ler. Pode ler. Será um espírito superior a Vila Fulon
estando preocupado em ajudar apenas seus filhos após a morte? Duas coisas, tá? Rapidinho. Primeiro, não, em nenhum momento o texto diz que apenas ela quer ajudar os filhos. Então, a premissa dessa pergunta não é verdadeira, Ana. Não diz no texto que ela vai apenas ajudar os filhos, tá? Então, a gente tem que ter cuidado quando eu digo a palavra apenas, eu poderia pensar, tirar outras conclusões, né? Mas não há essa informação do apenas. Mas eu ainda quero fazer uma reflexão sobre essa tua pergunta. Vejam o mal que a obra do André Luiz fez para o movimento espírita. Vejam, é como um vírus, uma doença, o mal que a obra do André Luiz fez para o movimento espírita. Que a gente se sente incomodado ou na dúvida sobre a superioridade de um espírito que quer ajudar os filhos. Porque como no nosso lar as pessoas são separadas, né? E aí eu vou ajudar estranhos. E aí na obra de Kardec a gente vai ver o oposto. As pessoas continuam se amando e se ajudando, ainda mais ela que era um espírito superior. Justamente por ser superior, ela mostra que ela vai continuar ajudando os filhos. Se eu não me engano, eu acho que fala em netos também. Mostrando que os espíritos continuam. Aliás, ela se oferece, inclusive, para ajudar Kardec. E ela ajuda Kardec também, se predispõe a ajudar ele, o que já mostra que não é apenas os filhos, né? Mas eu achei importante a gente pensar. A gente acha tão estranho ler em Kardec que os espíritos desencarnam e continuam ajudando os filhos, né? Isso é fruto da doença que o André Luiz criou no movimento espírita, que a gente acha que seria uma espécie de egoísmo. Portanto, ela não seria superior por querer ajudar os filhos. É uma coisa... Olha onde chegou um espírito pseudo-sábio, né? Um espírito fascinador. Kardec chega a dizer lá no capítulo da fascinação do Livro dos Médiuns que o fascinado ele chega a dizer as maiores irracionalidades que chocam o bom senso, a razão e a ciência e prefere ficar com isso do que com a simples razão e o bom senso. E as obras do André Luiz é uma prova disso, né? A gente tem que justificar um espírito que quer ajudar os filhos. É uma coisa que é fruto da obra do André Luiz. Mas então eu diria essas duas coisas. Não há essa informação que apenas ela vai ajudar os filhos, e não há nenhum problema. Pelo contrário, é um exemplo que confirma mais o amor e a superioridade desse espírito, é que ela vai continuar próxima dos filhos ajudando. Ô, Michel, só um comentário sobre isso. Eu acho que um texto exemplar sobre o que você está falando, André Luiz, é aquele capítulo do Nosso Lar que nos chocou bastante quando a gente conversou sobre ele, né? No começo do ano, que é, se não me engano, é capítulo 27, No Gabinete do Ministro. É a obra do Nosso Lar, o capítulo da obra Nosso Lar, em que um espírito chega para o Clarencio, que é seria uma espécie de ministro lá do Nosso Lar, e ela quer ir até a Terra, ela implorando, uma senhora implorando permissão para o Clarencio para ir até a Terra cuidar, ajudar o filho, né, que estava em sofrimento. E aí ele não só não permite, como ainda caçoa, debocha da cara dela. Fala que ela não tem bônus hora o suficiente e que ela precisa trabalhar mais. Uma senhora em prantos, implorando. Então, assim, porque quer ajudar os filhos, né? Então, não há princípio mais contrário à caridade e ao espiritismo do que uma cena como essa, né? E foi colocado lá como uma maneira correta de se ver as coisas, né? Nessa obra do André Luiz. Então é realmente bem chocante esse tipo de coisa, né? Mas enfim, eu vou me despedindo aqui também. A gente já está chegando ao final aqui do nosso estudo, né? Então eu queria agradecer o Michel, o Eric, a todos que nos acompanharam pelas perguntas, pelos comentários. Cheguei um pouco atrasado hoje, mas
Fiz questão de participar do estudo, porque é sempre muito bom. E é isso, estamos chegando ao fim, né? Talvez aí na semana que vem a gente finalize ou na próxima também. Então, deixo o meu boa noite, continuem nos acompanhando e continuem aí para seguir com a próxima obra juntamente conosco. Grande abraço a todos. Eu também vou me despedir, quero agradecer ao Eric, o José, a todos que participaram, todos que assistiram. Até a próxima quarta-feira, né? Estamos quase no fim dessa obra e que a gente possa continuar estudando e um ótimo resto de semana para todos. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Muito obrigado. Tem aqui a Glaze, o Lauro, a Nélide, a Ana aqui, Darlene. Muito obrigado. Curtam, compartilhem, se inscrevam. E até a próxima.